No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto sobre um volante colombiano na mira do São Paulo, jornalista esportivo, dono de um blog no Yahoo, dono do canal do Nicola no YouTube, participo também frequentemente do programa Os Donos da Bola da Rede Bandeirantes com o Craque Neto, enfim. Só para você que não me conhece, ter a oportunidade de conhecer. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se para não perder as últimas do mercado, transferências, bastidores e muito mais. Bora começar contando que o vídeo tem um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é a patrocinadora oficial do Fluminense e do Atlético Mineiro. A Betano é a casa de apostas esportivas onde eu tenho mais dinheiro. Nesse exato momento são R$ 1.239, graças a várias apostas vencidas. Bom, queria passar para vocês sugestões desse final de semana para que vocês também possam fazer um pezinho de meia bacana. Nesse sábado tem Campeonato Paulista, 4 partidas. Palmeiras e Santo André, por exemplo, a vitória do Palmeiras está pagando R$ 1,20. Se você considerar o valor baixo, que tal apostar na vitória do Palmeiras associada à vitória do Corinthians contra o Botafogo em Ribeirão Preto? A vitória do Timão em Ribeirão vale R$ 1,72. Tem ainda o clássico de Campinas, Guarani e Ponte Preta, com cotações bem legais. Vitória do Guarani pagando R$ 2,32, empate pagando R$ 3,05 e a vitória da Ponte Preta pagando R$ 3,15. Para completar, ainda tem São Bernardo do Ituano. Não fique fora dessa. Pegue agora mesmo o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, faz seu cadastro na Betano e começa a aproveitar todas as grandes vantagens dessa ótima casa de apostas, beleza? Bom, bora começar com um giro de notícias e a primeira informação vem da Espanha. O jornal Sport crava que o Real Madrid já tem um acordo com os representantes de Haaland para transformar o centroavante goleador do Borussia Dortmund em reforço para a próxima temporada. Vocês sabem que a partir da metade do ano o Dortmund, ou melhor, o Haaland pode ser comprado do Dortmund por 75 milhões de euros. De acordo com o jornal espanhol, já está tudo combinado para que a transferência se dê para o time espanhol. O Real vai fazer esse depósito dos 75 milhões de euros e já chegou ao acordo com o jogador. Baita de um reforço, especialmente se a gente levar em consideração que o Real também trabalha em cima da possibilidade de fechar com o Mbappé. Já pensou Vinícius Júnior, Mbappé, Benzema e Haaland? Baita ataque, hein? Bora falar agora sobre o Boca Juniors, que anunciou nessa sexta-feira a contratação de Oscar Romero, meio atacante paraguaio, irmão do gêmeo que já jogou no Corinthians. O Oscar havia sido pretendido por Santos e Botafogo, acabou que não rolou acordo financeiro e ele é novo reforço do Boca. Para completar o giro de notícias, contar que a minha portuguesa, líder isolada da Série A2 do Paulista, anunciou nessa sexta-feira um acordo com o Bebeto, atacante da seleção brasileira, campeão de Copa do Mundo. Ele e a empresa chamada Grupo Euro 17 firmaram uma parceria. A portuguesa ainda não explicou ao certo como é que vai funcionar essa parceria, mas a busca é de mais dinheiro em caixa. Para completar, o Sampaio Corrêa fechou o empréstimo do zagueiro Otávio, que pertence ao Flamengo. Ele tem contrato longo com o rubro-negro e ficará por empréstimo no time do Sampaio Corrêa até dezembro. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que registrou um lucro na temporada passada muito bom. 123 milhões de reais de superávit. O que eu quero dizer com isso? Que entre gastos e receitas sobraram nos cofres do Palmeiras em 2021 123 milhões de reais, número que quase supera ou quase resolve o déficit da temporada anterior, quando o Palmeiras, por conta da Covid, havia fechado ou registrado um prejuízo de 151 milhões de reais. O Palmeiras ainda não apresentou todos os dados desse balanço referente a 2021, mas os primeiros números que saíram são bem positivos. As receitas da temporada passada foram de 947 milhões de reais, novo recorde histórico do Palmeiras. Só o departamento de futebol foi responsável por 900 milhões de reais. E aqui vai uma observação importante. Se a gente levasse em consideração que o Palmeiras fosse apenas futebol, o superávit do Palmeiras seria de 205 milhões de reais. Isso porque o Verdão teve 900 milhões de receita com o futebol e teve despesas também com o futebol de 695 milhões de reais. O que eu quero dizer? Que o futebol do Palmeiras está pagando contas de outros departamentos, o que soa para mim bem esquisito. Mas o que está esquisito mesmo é para o torcedor do Palmeiras, que com todos esses números extremamente positivos, até agora nada de centroavante. E as últimas notícias não são bacanas. O Lucas Alário não deve sair do Bayer Leverkusen para jogar no Palmeiras e o New York City já disse que só vai vender o Tati Castellanos para um clube europeu. O Palmeiras segue muito vagaroso, muito devagar, né, seu Anderson Barros? Né, dona Leila Pereira? Enfim, bora falar agora sobre o Santos, que demonstrou pressa e nessa sexta-feira anunciou a saída do Fábio Carille. As partes anunciaram um comum acordo.
A verdade é que o Carille foi demitido pelo Santos apenas depois da 7ª rodada do Campeonato Paulista. Derrota por Mirassol foi a gota d'água. Eu já havia contado para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que a situação do treinador havia ficado complicada. O comitê de gestão se reuniu e optou pela dispensa do treinador. Dessa maneira, o presidente Andrés Rueda vai para o 6º técnico diferente. Até agora ele já contou com o Cuca, com o Marcelo Fernandes interino. O Marcelo volta a ocupar esse cargo até que um novo técnico seja contratado. Ariel Holan, Fernando Diniz e Fábio Carille. A ideia dos dirigentes do Peixe é fechar com um treinador estrangeiro. Nessa reunião de sexta-feira, o comitê de gestão debateu sobre 2 técnicos brasileiros. O primeiro deles, Dorival Júnior, o segundo, Elano, e não houve unanimidade entre os membros do CG em relação aos 2 nomes. Até por isso, o Santos vai priorizar um técnico gringo. Se depender dos torcedores do Santos, os preferidos são BKSS, técnico que atualmente está no Defensa e Justiça, ótimos trabalhos, e Hernan Crespo, que passou pelo São Paulo e deixou pelo menos parte da torcida do tricolor animada. E você tem preferência? Usa o espaço para comentários, beleza? Bom, bora falar agora a respeito de um possível reforço para o São Paulo. O Gé trouxe a informação nessa sexta-feira, a gente dá crédito, nem todo mundo dá, mas tudo bem. O Gé trouxe a informação de que Andrés Colorado, volante de 23 anos de idade, ele pertence ao Cortuluá e esteve emprestado na temporada passada ao Deportivo Cali. Esse jogador teria sido identificado pelo Rogério Ceni e pelos homens do Centro de Inteligência do São Paulo, e a partir daí o São Paulo tenta estreitar relações com o Cortuluá para contratá-lo por empréstimo ou em definitivo. Volante de só 23 anos de idade, 1,90 m, muito bom no combate, faz bem também o jogo aéreo defensivo e ofensivo, até por causa dessa altura. Seria o atleta para chegar e fazer uma sombra para o Luan. Contei para vocês nessa quinta-feira que o nome do Gregory, ex-Bahia, foi muito bem avaliado pelos dirigentes do São Paulo, mas o Júlio Casares já descartou por causa das cifras. Atleta que joga no Inter Miami e certamente custaria mais do que 4 milhões de dólares. Esse jogador, o Andrés Colorado, bem mais barato, mas também não se trata de uma negociação das mais simples, até porque recentemente chegou a ser convocado para a seleção colombiana, participou de um amistoso em janeiro, vitória por 2-1 contra Honduras. Ele inclusive marcou um dos gols, o outro gol foi marcado por outro jogador colombiano bastante conhecido do povo brasileiro, o Miguel Ángel Borja. Para fechar, além do volante, é legal contar que o São Paulo também está atrás de um zagueiro. Se pintar uma oportunidade de mercado barata de um atacante de velocidade, o São Paulo pode pensar em contratar. Tricolor que tem uma sequência bem complicada daqui para frente. Clássico contra o Santos no domingo, meio de semana jogo contra o Campinense, Copa do Brasil, partida única, final de semana confronto fora de casa contra o Água Santa e depois 2 clássicos seguidos, contra Corinthians e Palmeiras. Bom, quero fechar o vídeo atualizando vocês a respeito do Corinthians e a busca por um técnico. Tenho contado para vocês já há alguns dias que o Luiz Castro era o alvo do momento. Depois do Vitor Pereira dizer não aos dirigentes do Corinthians, vocês leram em alguns lugares que o Paulo Fonseca, que o Rui Vitória poderiam ser contratados. Estou dizendo que esses já haviam sido descartados, até porque disseram não ao Corinthians e sobrou o Luiz Castro. Negociações entre Corinthians e Luiz Castro estão fechadas. O Luiz já aceitou a proposta do Corinthians. O que falta então? Falta que o Luiz Castro e seus representantes cheguem a um acordo com o Alduail para o pagamento da multa rescisória, que gira entre 1 e 2 milhões de dólares, entre 5 e 10 milhões de reais. Se houver esse acordo, o Corinthians anuncia o treinador o mais breve possível, técnico português de 60 anos de idade. Existe uma possibilidade de o Luiz Castro ainda fazer um último jogo à frente do Alduail. Essa partida está marcada para a próxima segunda-feira, confronto contra o Qatar SC. Só para lembrar, no campeonato local, o time do Luiz Castro é o vice-líder, segundo colocado. Campanha bem boa, de 12 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O problema é que o líder do campeonato tem uma campanha próxima da perfeição. O Al Saad tem 10 pontos de vantagem em relação ao time do Luiz Castro. E olha que o Al Saad ainda tem uma partida a menos. Ou seja, o campeonato, a chance de título já não existe mais. Embora recentemente o Alduail ainda tenha passado para as quartas de final da Copa do Emir. Ainda em relação ao campeonato nacional, se a diferença para o líder é de 10 pontos, a vantagem em relação ao terceiro colocado é de 8 pontos, ainda que perca o Luiz Castro, a tendência é que o Alduail consiga terminar a atual temporada na vice-liderança da competição. Você gosta do Luiz Castro? Você é torcedor do Botafogo? Como é que você vê a possibilidade de perder o treinador para o Corinthians, mesmo com o Botafogo tendo chegado antes? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Não esquece de compartilhar, me seguir, aquela coisa toda. A gente se vê daqui a pouquinho a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!